Olá você em casa, bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Neste domingo estamos recebendo o Dr. Rafael Negrão, grande endoscopista de Belém do Pará. Vamos falar de uma novidade para você, ecoendoscopia. Não perca, aguarde, volto daqui a pouco. Um beijo. Olá, meu nome é Camila, eu sou gerente da Capodarte Belém. A Capodarte está há 2 anos aqui em Belém, é uma marca brasileira inspirada na moda italiana. Essa inspiração ela traz à tona a elegância e a sofisticação da Europa, que é o berço da moda, e além disso o próprio nome Capodarte significa chefe da arte, que remete à natureza artesanal dos nossos produtos e seu alto padrão de qualidade. Os nossos produtos eles vão ser divididos em 4 ocasiões: Work, Weekend, Festa e Evento. Work são produtos mais sérios para o trabalho, Weekend seriam produtos para passeio, para o dia a dia, e Festa e Evento são aqueles produtos mais sofisticados, para serem usados em ocasiões mais especiais. Os produtos de Work são aqueles produtos para mulher que trabalha e é exigente com detalhes refinados, como corte a laser. Ele é feito todo manualmente na própria peça. E o Matelacê, que é a marca registrada da loja. O Matelacê são esses detalhes costurados, esse tipo de costura, que leva 2 camadas de couro, uma camada de espuma por dentro, e ela forma esses balãozinhos fofinhos. Outro exemplo de sapato que é encaixado dentro da ocasião Work é a Caterine, que é a nossa sapatilha clássica. Ela é o recorde de venda da Capodarte e ela recebeu esse nome inspirado na rainha Caterine de Médici. Então eu gostaria de convidar você, de bom gosto, que venha conhecer a nossa loja aqui no 4º piso do Boulevard Shopping. Bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Estamos nesse domingo, Rafael, obrigado pelo aceite do convite. Muitos anos que a gente não se via, não é isso? Você foi nosso aluno na UEPA. Como é que foi essa sua trajetória? Aluno e paciente. Aluno e paciente. Formou na UEPA e aí você viajou, foi fazer residência? Eu formei na Federal. Fomos na Federal? Formei na Federal. Uhum. E aí um ano depois eu fui para São Paulo, fiquei em São Paulo cerca de 6 anos. 6 anos? É. Residência de 6 anos? Cirurgia geral primeiro, né? Ah, você fez cirurgia geral, que bom. Fiz cirurgia geral no Hospital Santa Marcelina. Fez a inteligência de não continuar na cirurgia, optou pela endoscopia. Eu passei, né, engraçado, né? Eu entrei com o intuito de fazer cirurgia vascular. E aí quando eu rodei na cadeira de endoscopia, eu já me apaixonei. Engraçado, eu olhei o aparelho e fiquei impressionado com o aparelho. Achei um negócio bonito, sabe? O equipamento bonito e já me chamou a atenção. E a partir de então eu dei seguimento para esse lado. Fiz então residência em endoscopia na Santa Casa de São Paulo. Uhum. E depois ecoendoscopia também na Santa Casa. A gente quer conversar com você. Primeiro vamos falar da endoscopia, né? Como nasceu a endoscopia digestiva alta? Assim, um pequeno histórico de como é que começou a se ver dentro das pessoas através de um aparelho, através de uma luneta, de uma endoscopia. Antigamente não tinha o vídeo, né? Era só no olho ali, né? E como é que nasceu a endoscopia, Rafael? Conte para o nosso telespectador para ele entender como é um endoscópio, assim, é um aparelho, antigamente ele era rígido, hoje ele é mais flexível, de fibra. Como é que é essa história, essa evolução da endoscopia, Rafael? Engraçado, você falou a palavra certa, olhar para dentro, e exatamente isso quer dizer endoscopia, né? Olhar para dentro do paciente, é isso que quer dizer a palavra. E a endoscopia começou, eu sei disso porque eu conversei muito com o Dr. Seiji, que é o nosso chefe lá na Santa Casa, ele bem antigo, acho que já não está mais nem trabalhando com endoscopia. Quando ele começou, os aparelhos eram rígidos e você nem olhava pela fibra de vidro que existe. Você batia fotos do estômago, batia 5 fotos, batia as fotos, depois revelava e nessas fotos você via, tem uma úlcera, tem uma lesão aqui que deve ser câncer. A gente ia fazer biópsia, né? Isso década de 50, 40, 50. Isso, para lá. Eu não sei exatamente precisar a data. Mas a partir daí começou a evoluir. E aí o fibroscópio, que é com fibra de vidro, né? Que você olha pela lunetazinha. Isso, pela ponta do aparelho. E
evoluiu agora, há pouco tempo, há cerca de duas décadas mais ou menos, para o vídeo, que é uma câmera na ponta do aparelho, que já passa para um computador e do computador vai para o monitor. Só para o nosso telespectador entender, tem uma cabeça, o aparelho, que tem uma manopla, que faz direita, esquerda, para frente, para trás, direitinho, que você mexe uma manopla. É só a ponta dele que mexe ou ele mexe todo o aparelho? Não, é só a ponta só que a mexe. ponta que mexe. Tem um aparelho que mede quanto de comprimento, Rafael? Existem vários tipos de aparelho, em torno de 1 metro. 1 metro e de espessura? Espessura 9,8 milímetros. Menos de 1 centímetro. Menos de 1 centímetro. Isso daí é o convencional. Existe o aparelho pediátrico, que é mais fino, entendeu? Existe o colonoscópio, que é um pouco mais grosso. Mas para endoscopia digestiva alta, o padrão é 9,8 milímetros. Então, gente, olha essa evolução da medicina, que coisa maravilhosa. A endoscopia consegue olhar dentro do paciente, consegue olhar o esôfago, o estômago, o duodeno. Um aparelhinho que o ser humano é maravilhoso realmente, trouxe lá das máquinas fotográficas, as fibras, as óticas, etc. Um aparelho que ele é longo, fino, 9,8 milímetros, ou seja, quase 1 centímetro de circunferência. E a pontinha dele é móvel para você movimentar ele, fazer movimentos dentro do organismo para poder ver dentro. Então, Rafael, continuando para o nosso telespectador entender, tem essa fibra longa, você olhava por aqui antigamente, agora você conectou uma câmera por aqui, além dessa câmera tem uma fonte de luz, que joga uma luz lá para dentro, como se fosse realmente uma filmagem, e capta essa imagem e joga numa tela. Na verdade, a câmera fica na ponta do aparelho, que é um chip. Certo. E nesse chip que você faz a imagem é transmitida já para a processadora de imagem e em seguida para o monitor. Para o monitor. E essa imagem hoje já é Full HD, já é a imagem de alta definição? Alta definição, assim, os aparelhos realmente evoluíram muito e não param de evoluir. A cada congresso que você vai, você vê que realmente a imagem fica uma coisa absurda, você vê... Esse aparelhinho de 1 centímetro, ele também tem um canal de trabalho. Você pode tirar uma biópsia, pode fazer alguma coisa. Por exemplo, está fazendo endoscopia, viu que tem uma úlcera, quer fazer a pesquisa daquela bactéria que você vai falar daqui a pouco, do H. pylori. Aí tira um pedacinho do estômago, aí isso através desse canal, explica pra gente isso. Exatamente. O aparelho convencional tem um canal de trabalho, que é de 3 milímetros mais ou menos, por onde a gente passa os instrumentos. Não só a pinça, mas às vezes a agulha para fazer uma esclerose. O paciente tem uma variz, que é um vaso grosso e precisa fazer com que esse vaso suma. Você passa com essa agulha até chegar no vaso, espeta o vaso com a agulha e joga a substância para esclerosar esse vaso. Então, existem vários instrumentos que a gente passa dentro desse canal de trabalho. Ou seja, a pinça de biópsia. A endoscopia, além de fazer o diagnóstico, hoje ela está tendo um canal que nós vamos falar bem adiante sobre isso, também para tratamento terapêutico. Sim. Então vamos falar ainda do diagnóstico. A endoscopia, então o aparelho hoje evoluiu muito, nós temos aparelhos maravilhosos. E no final do nosso programa a gente vai falar sobre a ecoendoscopia. A endoscopia hoje, me fale a logística, como é que faz para você realizar a endoscopia? Eu solicito no meu consultório vídeo endoscopia digestiva alta mais biópsia, mando para o Dr. Rafael Negrão, o Dr. Rafael Negrão recebe esse paciente lá na clínica dele, depois você pode deixar o telefone para o nosso telespectador. E aí você vai realizar a endoscopia. Esse paciente chega com a tua secretária, agenda a endoscopia já autorizada pelo convênio, ou particular, como queira, é agendado. O doutor Rafael chega para fazer endoscopia, o paciente está na recepção, ou já está deitadinho, pega a veia, como é que é essa logística toda, Rafael? Primeiro na recepção ele já recebe o consentimento esclarecido, que é um documento para ele ler o que é a endoscopia, quais são os riscos, quais são os benefícios, todas as dúvidas. Se ele tiver alguma dúvida, ele me chama, eu vou lá com o paciente, a gente conversa, esclarecer todas as dúvidas. Tá ok, assinou, ele não tem dúvida nenhuma. A gente bota ele numa salinha especial, onde vai ser pegar a veia, e em seguida ele vai para a sala de exames. Na sala de exames, eu vou ter uma breve conversa com ele novamente, e a medicação que a gente faz. Pega a veia do paciente direitinho. Isso, ele tem uma maca, né? A estrutura de vocês tem uma maca que o paciente fica deitado, o teu aparelho fica do lado com o vídeo, tudo direitinho, o endoscópio. Isso, perfeito. exato. E a gente vai monitorizar o paciente para ver
pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio. Põe o oxímetrozinho ali. Oxímetro no dedo. Tá. E aí faz a medicação, que é uma medicação que vai dar uma sonolência no paciente. Ele vai é uma ser anestesia? sedado. É uma sedação? O paciente... Como é que é isso aí? É uma sedação. O exame é geralmente feito só com sedação, que é um estado que o paciente fica dormindo com uma sonolência, mas se você acordá-lo, ele desperta dessa sonolência. Responde a comandos. Ele responde a comandos, exato. Tá, você pegou a veia, essa medicação tira a memória do paciente, ele não se lembra do momento do exame. A maioria das pessoas falam isso. Isso, geralmente não lembra. Ele tem uma amnésia retrógrada, ele não lembra do que aconteceu antes da gente fazer a medicação. Isso geralmente tem pacientes que acabam lembrando, mas na maioria dos casos realmente o paciente não lembra de nada, não sente incômodo, porque realmente passar um aparelho, mesmo que ele seja fino desse jeito, pode dar um certo incômodo. Tem pessoas que não se incomodam, mas tem outras que sim. A maioria é feita então hoje com sedação. E faz um anestésico local também? Isso. Faz um anestésico local. Spray, geleia, como é que é? Spray. Ele está acordado nessa hora, você faz? Geralmente a gente faz um pouco, logo depois de ter feito a sedação, enquanto o paciente ainda não dormiu, porque esse spray tem um gostinho amargo que muitos pacientes não gostam. Eu prefiro fazer depois que ele não lembra do sabor. Entendi. Para sedar já antes, depois faz o anestésico local. Exato. E você também dá algum medicamento, algum antiflatulento, antibolhas para ele sair um pouco da saliva? Como é que é isso? Geralmente eu nem faço, mas há quem faça de rotina. Eu não gosto de fazer porque geralmente quando eu faço exames, se tiver um pouquinho de bolha, eu vou lá e aspiro com o aparelho que também, além do canal de trabalho, tem o canal de aspiração, eu aspiro e fica tranquilo. Então preste bem atenção você em casa, o doutor Rafael Negrão está esclarecendo para vocês a endoscopia digestiva alta, a videoendoscopia, tem o aparelhinho, você é sedado com todo conforto e segurança, fica na posição de lado, todo monitorizado, sua pressão, seu pulso, sua saturação de oxigênio, tudo no aparelhinho mostrando, enquanto o doutor Rafael se prepara para fazer a endoscopia, você vai ser sedado. Depois que você está dormindo, é passado esse aparelhinho. E o que ele pode ver na videoendoscopia, Rafael? Na videoendoscopia a gente vê o esôfago, logo na entrada. Sempre na descida, a gente vai olhando toda a mucosa do esôfago, o trajeto, ver se tem alguma alteração no trajeto e na mucosa. Desce até o estômago, onde a gente insufla o estômago ele fica vazio, como ele está vazio, ele assim fica como tem um aspirador fechado. Também injeta ar. Injeta ar. Importante falar isso. Então a gente injeta ar, o estômago abre, a gente olha a mucosa do estômago. Se tiver um pouquinho de líquido residual, a gente aspira para evitar que o paciente vomite esse líquido. Aspirou o líquido, geralmente a gente desce até o duodeno, que é a primeira parte do intestino. Certo. Ok, chegou no duodeno, a gente vai voltando, avaliando melhor a mucosa, né? Nesse momento que a gente avalia bem cuidadosamente a mucosa, devagarzinho, vendo também a motilidade do estômago para ver se está ok, se está certinho, entendeu? Entendi. E qualquer anormalidade realmente do relevo mucoso. Tá, então aí nesse momento também você pode fazer a biópsia. Isso. Certo, daqui a pouquinho a gente vai então esclarecer. Olha, você em casa, você está descobrindo, né, desvendando os mistérios com o Dr. Rafael Negrão, os mistérios da endoscopia digestiva alta. Muita gente morre de medo da endoscopia. Doutor, não quero fazer esse exame, é muito incômodo. Você daqui a pouco, nós vamos voltar com os mistérios da endoscopia digestiva alta com o Dr. Rafael Negrão. Aguarde aí ansiosamente. Voltamos. Olá, meu nome é Ismael, sou da loja Polo K. Quero apresentar a vocês aqui a nossa loja, que tem uma proposta muito legal, que traz toda a elegância dos campos de polo para as ruas. A nossa loja se encontra no Shopping Boulevard e também no Shopping Grão-Pará. Nós trabalhamos com diversos tipos de confecção masculina, infantil, feminina. Nossa confecção masculina se divide em alguns modelos de polo, como polo básica, polo jogador. Nós temos também polo fit. Nós trabalhamos com a confecção feminina, nós temos vestidos, temos polo básica também. Nós temos aqui também as nossas polos jogadores. Quero convidar você para visitar aqui a nossa loja, você conhecer um pouquinho dos nossos produtos. Agora para o final do ano vem muitas novidades, muitas polos com preço promocional, tá bom? Para você dar um ótimo presente para a pessoa que você gosta, para essa pessoa querida. Nós nos encontramos em 2 endereços, aqui no Boulevard, no 4º piso do shopping,
e lá no Shopping Bosque Grão-Pará, também no 2º piso. Você é sempre bem-vindo aqui na nossa loja, nós estamos sempre com novidades, aguardamos você. Voltamos, saúde e bem-estar com o Dr. Cleiton Alencar, recebendo hoje, muito feliz, muito alegre, um endoscopista, Dr. Rafael Negrão, falando para vocês os detalhes, né, para você entender o que é a endoscopia digestiva. E Rafael entrou com o aparelho, viu a mucosa do estômago, insuflou aquele ar, formou aquela cavidade, deu para olhar, fazer o TAN, voltar e ver o próprio aparelho entrando, ver se tem hernia de hiato, etc e tal, ver o duodeno. Viu a mucosa? Biópsia, como é que é feito? Biópsia. Primeiro, se houver qualquer lesão suspeita, a gente olha realmente a mucosa por inteiro, se houver qualquer lesão suspeita, a gente geralmente faz a biópsia. Certo. A biópsia é feita pelo canal de trabalho, que a gente conversou há pouco, passa o instrumento pelo canal de trabalho, vai lá e tira um pedacinho desse tecido. Quantos milímetros tem esse pedacinho? Esse Porque o paciente tem medo. Doutor, vai fazer uma biópsia, vai tirar um pedaço do meu estômago. Como é que é isso? É em torno de 4 milímetros a 3 milímetros, é muito pequeno. Certo. É muito pequeno, lógico, tem biópsias maiores, existe ressecção de tumores por endoscopia. Você pode fazer a biópsia só para pesquisar o H. pylori também. Exatamente. Pode fazer só para... E geralmente se faz em quase todo paciente. Existem as indicações, mas como as indicações são muitas, hoje em dia praticamente todos os pacientes a gente faz pesquisa de H. pylori, que é para ver se tem aquela bactériazinha chamada H. pylori. Explique para o nosso telespectador essa bactéria aí. Ela cresce no estômago da gente, como é que é isso? O que ela provoca na gente? É uma bactéria que, como você falou, ela cresce dentro do estômago. O hábitat principal dela é o estômago. Certo. E a prevalência, o número de pessoas que têm H. pylori na sociedade é enorme. Certo. E ela causa uma série de danos para o nosso organismo. Desde gastrite até tumores. Então, é importante sempre pesquisar a presença de H. pylori, para evitar que o paciente tenha um problema mais sério. Como se fosse uma profilaxia, evitar que uma gastrite evolua para um câncer, por exemplo, causado apenas pela bactéria. E o tratamento é simples, só com antibiótico. Então, é importante realmente que o paciente faça esse exame para pesquisar H. pylori. Poxa, que bom que está pela endoscopia. Você que está em casa, a bactéria H. pylori é uma bactéria gram-negativa, cresce a gente ingere um líquido, uma água, alguma coisa, um alimento contaminado, ela vai para o nosso estômago, lá ela cresce nesse habitat inóspito, um pH muito baixo, uma acidez muito grande, e essa bactéria se multiplica. Se você já tiver uma tendência com gastrite, estresse, algum medicamento, etc., junto com a bactéria, você pode vir a ter até uma úlcera péptica, e essa úlcera deverá ser tratada, essa bactéria ser tratada com antibióticos, como o Dr. Rafael está esclarecendo para vocês. Rafael, eu queria que você falasse para a gente bem detalhadamente, para o nosso telespectador, fez endoscopia, a evolução legal, deu para ver bem. E o que é ecoendoscopia, Rafael? Ecoendoscopia é um exame que é feito com um aparelho muito semelhante ao aparelho de endoscopia. Um aparelho flexível, tubular também, que o diâmetro é muito semelhante também, em torno de 1 centímetro. Certo. Só que a única diferença é que na ponta do aparelho, além da câmera, que permite que o médico veja o interior do estômago, do duodeno e do esôfago, existe um probe de ultrassom, um aparelho que igual faz aquele o que faz na ultrassom. barriga das pessoas. Exatamente igual, só que menor. Certo. Então, quando a gente entra com o aparelho de ecoendoscopia, vai avaliar, por exemplo, alguma lesão dentro do estômago, chegou lá, a gente viu a lesão, liga o ultrassom. E aí essa imagem ela é convertida para o nosso monitor e a gente faz a ultrassonografia da própria lesão. O diferencial da ecoendoscopia para a gente hoje em dia, eu acredito que seja a proximidade do estômago com as estruturas vizinhas, por exemplo, o pâncreas. Certo. Essa proximidade faz com que a imagem fique muito nítida. A imagem do pâncreas, no caso. Do pâncreas, exato. Você usa o estômago como um refletor. Você encosta ali no estômago como se fosse um veículo para chegar até o pâncreas. Entendi. Então, é um acesso que antigamente não tinha. Antigamente você só tinha como fazer tomografia, o ultrassom convencional vê com muita dificuldade o pâncreas, então acho que a ecoendoscopia serve hoje em dia muito para isso. Para ver o pâncreas, acho que é um exame excelente.
fora todas as outras indicações de ecoendoscopia, né? O pâncreas, gente, que vocês estão em casa, é um pequeno órgão que fica logo na segunda porção do intestino delgado, sai ali com o Dr. Rafael Piloro, primeira porção do duodeno. Nesse C do duodeno encaixa ali um órgão chamado pâncreas, que ele tem uma função de produzir enzimas que fazem a digestão de alguns alimentos e também produz a insulina para evitar o diabetes. É um órgão muito, muito importante. E nesse órgão também se acessam alguns tumores, algumas lesões, alguns carocinhos, alguns nódulos que podem ser vistos pela ultrassonografia endoscópica e detalhar se é um gânglio, se é uma coisa benigna, se é uma lesão cística, se é sólida, se é com líquido, o que é, se é uma massa. E isso facilita para o cirurgião se vai estudar isso mais profundamente ou até fazer uma cirurgia, não é isso? Rafael, e outras lesões que a ecoendoscopia pode nos ajudar? Os gistes, os tumores gástricos, como é que é isso aí? Você tem um câncer de estômago, tem uma úlcera, que você biopsiou, veio maligna, tá? Uma úlcera, aí eu quero operar esse paciente. Você pode fazer um ultrassom dessa área para ver gânglios, como é que é isso aí? Sim, sim. Nesse caso, o paciente com uma lesão neoplásica, um câncer no estômago, a ecoendoscopia é importante para quê? Ela é importante primeiro para estadiar o paciente. Certo. A gente consegue ver até onde o câncer vai. O estômago ele é dividido em várias camadas e essa lesão ela pode acometer todas as camadas ou parte das camadas. Então, ela já serve para ver até onde vai a lesão. Fora isso, a gente avalia também os gânglios próximos à lesão, que também são visualizados pela ecoendoscopia. Certo. Se, às vezes, quando a gente identifica um gânglio alterado, a gente pode fazer uma biópsia, que depois eu acho que vale a pena a gente falar da ecoendoscopia, guiado por ecoendoscopia. E, basicamente, para isso. A gente pode ver também, às vezes, líquido ascítico, quando o paciente tem uma doença muito avançada, ele começa a produzir um líquido dentro do abdômen. Barriga d'água, o pessoal chama. Exatamente, como se fosse a barriga d'água. E isso também é identificável pela ecoendoscopia. Inclusive, a gente poderia, às vezes, até passar uma agulha e colher um pouquinho desse material, desse líquido. Através do estômago. Através do estômago, para fechar um diagnóstico mais preciso. Que tecnologia maravilhosa. Então, você em casa, o Dr. Rafael comentou sobre o estadiamento dos tumores. Todo tumor tem que sofrer um estadiamento. Você tem que classificar esse paciente. Se ele é um A, um B, um C, ou outras classificações, A, B, C, ou outra classificação, para dizer se é um câncer inicial, se ele já tem metástase, se ele está avançando, qual é o estágio dessa doença. Então, o estadiamento que o Dr. Rafael está explicando, feito também, ajudado pela ecoendoscopia, consegue te detalhar mais as lesões para facilitar o tratamento desse paciente, ou cirúrgico, ou outro tratamento que porventura possa ter. E essa ecoendoscopia nós já temos em Belém, Rafael? Já temos. Eu trabalho no Hospital Porto Dias. Porto Dias. E a gente está com serviço já, implantamos esse ano. E está muito legal. Cada vez assim, como a gente conversou no início, a tecnologia é muito importante, né, para a medicina. A gente fala que a clínica é soberana, isso é verdade, eu acho que não vai mudar nunca. Certo. Mas a tecnologia está aí para ajudar a gente, né, e a gente tem que sempre tentar melhorar os aparelhos. A gente já mandamos buscar um aparelho novo agora que está chegando. Vai chegar mais um aparelho agora, um aparelho mais top. Isso, que vê com mais detalhes ainda essas lesões, entendeu? Então, eu acho que é isso. É sempre investir em tecnologia à medida do possível, lógico, que não é uma tecnologia muito cara, mas que vale a pena investir. Para elucidar os diagnósticos, patologias. Isso. E o que mais pode favorecer? A gente está falando só de endoscopia digestiva alta. Existe também a ecoendoscopia pela colonoscopia? Existe. A gente chama de ecoendoscopia baixa. Certo. A ecoendoscopia baixa é utilizada também para ver tumores, tumor de reto, tumor de cólon. A gente avalia até onde o tumor está cometendo a parede e também os linfonodos. E outra coisa muito importante que a gente avalia pela ecoendoscopia baixa são pacientes femininos que têm endometriose com acometimento do intestino. Então, é uma doença que realmente, assim, o diagnóstico é muito difícil, porque você não tem como fazer biópsia, às vezes, o que se aproxima muito à ecoendoscopia é a ressonância, certo. Mas ela não tem como dar o diagnóstico histopatológico, pegar um pedacinho daquela lesão. Se fizer uma laparoscopia, por exemplo, Exato. se fizer uma cirurgia. Né? Exato, só se fizer uma cirurgia.
Então, por ecoendoscopia, a gente consegue ir até essa área suspeita, fazer o ultrassom, e se houver realmente uma lesão, a gente tem também a possibilidade de fazer a punção, a biópsia, tirar um pedacinho para já fechar um diagnóstico mais preciso. Então nós temos a endoscopia digestiva alta, que é aquela endoscopia formal, temos a videocolonoscopia, que é um aparelho um pouco mais grosso do que o endoscópio. Isso, um pouco mais grosso. Mais grosso, também pode fazer biópsia pelo reto, etc. E tal. Tem qual é o comprimento desse aparelho de colonoscopia? Você tem de cabeça? Não tem de cabeça. Mais de 1 metro, né? Mais de 1 metro, 1,5 metro e tal. Então você consegue chegar até o intestino grosso, no máximo não chega no delgado, dá para chegar no delgado? Sim, chegando no final do intestino delgado. Tá. E a evolução, nós temos então 2 aparelhos, um que entra por cima e outro que entra por baixo. Os 2 podem ver, fazer biópsias, os 2 podem fazer ultrassom e também por cima e por baixo. Isso. É isso. O exame, Cleiton, ele começa pelo reto, o exame de colonoscopia começa pelo reto, vai pelo sigmoide, subindo o cólon ascendente, o cólon transverso, o cólon descendente, o seco e o final do íleo, que chama de íleo terminal. É a última porção do intestino delgado. É a última porção do intestino delgado, fino. exato. Você consegue até biopsiar também esse intestino delgado. Se for necessário, sim. Ou seja, você em casa está vendo o Dr. Rafael Negrão, endoscopista com 6 anos de residência, uma vasta experiência, trazendo para Belém, né, a ecoendoscopia, um exame maravilhoso que nos auxilia muito, né, na terapêutica, no diagnóstico e também na terapêutica de doenças digestivas, altas e baixas. Rafael, eu queria que você esclarecesse, para a colonoscopia existe um preparo, as pessoas reclamam muito, se chateiam, poxa doutor, aquele preparo, como é esse preparo para quem não fez e vai fazer uma colonoscopia? Realmente é um preparo incômodo, certo. Isso não tem como negar. A gente precisa, para fazer o exame de colonoscopia, assim como a gente faz a endoscopia em insuflar, a mesma coisa a gente faz na colonoscopia. Entra com o aparelho insuflando o ar e para conseguir olhar a parede do intestino, a gente precisa que o intestino esteja limpo. Certo. Então, o preparo serve exatamente para isso, para limpar o intestino, tirar todos os resíduos de fezes que tiverem no intestino, ficar limpinho. E são laxativos que a gente dá para o paciente, fora medicações para se ele tiver qualquer mal-estar, qualquer coisinha, então já vai junto. Então, o paciente vai ter uma diarreia importante até as fezes ficarem líquidas, só claras, líquido claro, bem claro, para que a gente consiga fazer um exame eficiente, consiga ver realmente a parede do intestino. Então, para isso, a gente sempre conversa muito com o paciente antes de dar o preparo, explicar exatamente como é que funciona, quais são as medicações que precisa tomar. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz de te entrevistar. Com certeza você vai voltar outras vezes ao programa para a gente fazer esse bate-papo. A gente falou muito en passant da endoscopia, da ecoendoscopia, da colonoscopia. Você em casa foi presenteado, né? O Dr. Rafael fala muito conciso, muito tranquilo, bem devagar. Deu para vocês entenderem em casa. Eu só tenho que te agradecer, Rafael. Se você quiser falar alguma coisa para a população, o teu consultório está à disposição, a gente está te encaminhando pacientes. Como é que é isso aí? O serviço está tocando. Eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, para mim foi um prazer enorme. Estou trabalhando aqui em Belém já há 1 ano, trabalho no Hospital Porto Dias, então... Qual é o andar lá da endoscopia de vocês? Fica no segundo andar do bloco B de bola. Muito bem. Eu não tenho o número de cabeça aqui. Depois a gente pode passar, aqui no pezinho da tela para vocês o telefone do Dr. Rafael Negrão. Quem quiser fazer endoscopia com ele, lá no Hospital Porto Dias, será bem-vindo. Né? Um excelente hospital, com excelentes profissionais e um profissional de excelência na endoscopia. Eu fico agradecido. Gente, eu fico muito feliz de falar para vocês, levar um assunto tão moderno, tão legal para vocês, tirar esse mito, essa pecha de que endoscopia é chato, é difícil, é tranquilo. Você dorme, não vê nada, fica tranquilo, fazendo com um profissional bem sério. Um beijo no coração de vocês, um bom domingo. Não perca domingo que vem, Saúde e Bem-Estar com o Dr. Cleiton Alencar. Um beijo no coração.